Olá, meus amigos, beleza? Canal F. Carvalho, Cristianismo e Política. Segundo o jornalismo da mentira e do engano, o presidente Bolsonaro pediu ao STF que obrigue o Congresso a unificar o ICMS da gasolina. É ofensiva contra governadores. Não é querer o bem da população. Para os esquerdistas, é ofender governadores. Vai vendo como a imprensa do engano e da mentira distorce tudo o que o presidente Bolsonaro faz e diz. Uma coisa é certa, o presidente está fazendo uma jogada de mestre, uma jogada sensacional no tabuleiro da política brasileira. Ele pede para o STF interferir no legislativo. E se o STF não atender o seu pedido, ele terá materialidade e precedentes para esfregar na cara dos ministros que eles interferem no legislativo quando interessa à esquerda. Agora, se o STF interferir e obrigar o Congresso a pautar a questão e os deputados e senadores votarem contra, o presidente esfregará na cara dos deputados e senadores ao mostrar para a população que eles não trabalham em prol do povo. E se o STF obrigar o Congresso e os congressistas a aprovarem essa medida, meus amigos, isso foi uma tacada de mestre do nosso presidente Bolsonaro. E a população, claro, precisa muito da redução no preço da gasolina. Agora, sobre as manifestações do dia 7 de setembro, está chegando, meus amigos, faltam exatamente 4 dias, disse Fux, em abertura da sessão do STF no dia 3 de setembro. Esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos, independentemente da posição política e ideológica que ostentam. Isso mesmo, esta Suprema Corte, guardiã maior da Constituição e árbitra da Federação, aguarda que os cidadãos agirão em suas manifestações com senso de responsabilidade cívica, respeito institucional e cientes das consequências jurídicas dos seus atos, independentemente da posição político-ideológica que ostentam. Num ambiente democrático, manifestações públicas são pacíficas. Por sua vez, a liberdade de expressão não comporta violências e ameaças. Luiz Fux, ministro do STF, age semelhante a um pai que tem 2 filhos, um rebelde e um correto. O pai adverte o filho correto com voz imponente e bravura, enquanto que ao filho rebelde se cala diante de todos os seus atos de rebeldia. Um pai covarde, corajoso com o filho bom e medroso com o filho mau. Claro que Fux não é pai dos conservadores, está mais para ser pai dos esquerdistas, o qual se cala como um gatinho medroso diante das manifestações violentas que realizam. Quase ao mesmo tempo em que, com voz brava, Luiz Fux mandava recado para os conservadores, os esquerdistas travestidos de indígenas, ou então indígenas travestidos de cidadãos orquestrados pelo PT, faziam manifestações violentas.
Semana passada, esquerdistas fizeram manifestações em frente ao Planalto. O resultado foi nuvem de fumaça por queima de material inflamável e nenhuma palavra do ministro. O Luiz Fux nenhuma palavra mandou para eles. Ele tem coragem para mandar recado e ameaçar punir homens de bens, gente de família, pais, mães, patriotas, conservadores. Sua valentia e ameaça é apenas para os conservadores que jamais fazem manifestações violentas, quebradeira, destruição. Estes atos são praticados pelos esquerdistas, aqueles a quem Luiz Fux tem a maior indulgência. O presidente Bolsonaro respondeu ao ministro do STF 2 vezes. Na primeira vez, o presidente diz: hoje vi rapidamente o ministro Fux, no início da sessão, dizendo que não pode haver democracia sem respeito à Constituição. Palmas para o ministro Fux. E aí todo mundo bateu palma. Realmente não tem democracia se não respeitamos a Constituição em todos os seus artigos, disse o presidente. Todos os poderes são importantes. Quando um do meu ministério está dando problema, como já tive, chama a conversa e nos acertamos. Quando um da Câmara, do Senado, está dando algum problema, é comum o líder partidário, o presidente da Câmara, conversar com o parlamentar. Quando um do Supremo Tribunal Federal começa a dar problemas, com toda certeza, o presidente ou seus pares devem conversar com ele. Porque alguns de nós somos humanos, extrapolamos. Não podemos ficar refém de um do Parlamento, um do Executivo ou um do Supremo Tribunal Federal. Hoje eu vi rapidamente o ministro Fux, no início da sessão, dizendo que não pode haver democracia sem respeitar a Constituição. Palmas para o ministro Fux. Realmente não pode ter democracia se nós não respeitarmos a Constituição em todos os seus artigos. Poderia dizer, principalmente, o artigo 5º. O direito de ir e vir, o direito ao trabalho, o direito a ter uma religião, como no outro artigo também, a liberdade de expressão. Eu duvido quem seja mais criticado do que eu nas mídias sociais. Mexem com gente da minha família quase o tempo todo. Não é por isso que eu vou começar a tomar providências para calar essas pessoas. Como já disse o nosso ministro Alexandre de Moraes há pouco tempo, quem não quer ser criticado, fique em casa. Parabéns, Alexandre de Moraes. Não podemos nós usar da força do poder que nós temos para censurar quem quer que seja, para desestabilizar a nação. Ninguém precisa temer o 7 de setembro. Eu já falei que, se Deus quiser, estarei aqui na esplanada, usarei da palavra, como logo depois, como tenho um compromisso em São Paulo dia 8, pretendo ocupar um carro de som na Paulista, que deve ter umas 2 milhões de pessoas. Pelo que tudo indica, vai ser um recorde de pessoas. O que as pessoas estão fazendo lá? O que eles estão pedindo? O que eles estão clamando? A não ser aquilo que o ministro Fux disse hoje, em sua sessão. Não pode haver democracia se não tiver respeito à Constituição. Parabéns mais uma vez, ministro Fux. É isso que eu quero, Vossa Excelência quer. Eu não estou organizando nada para o dia 7, apenas estou sendo convidado. Mas se algum integrante da mesa diretora da Câmara, da mesa diretora do Senado, do TCU, do TSE, do TST, do Supremo Tribunal Federal quiser subir no carro de som comigo
e ver 1, 2 milhões de pessoas para frente e faz uso da palavra, eu garanto essa palavra. Vai com a camisa verde e amarela com sua família. Este mesmo povo, como em todos os movimentos anteriores, não depredaram só prédio público, não tocaram fogo em pneu, não atiraram pedras em policiais. São pessoas do bem, diferente do outro lado. Na segunda vez, em sua live semanal, o presidente Bolsonaro disse: ninguém precisa temer este movimento. Nunca se teve notícia de depredação de prédio, tocar fogo em pneu, atirar pedra na polícia. Hoje assisti o ministro Fux dizendo que só há democracia se houver respeito à Constituição. Parabéns, ministro. É exatamente isso que queremos. Está convidado a participar comigo do movimento. É isto que nós queremos. Uma pessoa sem independência, sem liberdade, simplesmente deixa de existir. Vamos trabalhar por isso aí. Ninguém precisa temer esse movimento, ninguém. Nunca se teve notícia de qualquer depredação de prédio, de tocar fogo em banco, de tirar pedra na polícia militar. Nunca. Já as pessoas vão com seus familiares, pessoas idosas, crianças, e vão lá mostrar para todos nós aqui em Brasília, sem exceção, pessoal do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, que eles estão preocupados com o que está acontecendo no Brasil. Hoje eu assisti acho que foi pela manhã ou à tarde, o ministro Fux, ministro Fux do Supremo Tribunal Federal, dizendo algo parecido que só a democracia se tiver respeito à Constituição. Parabéns, ministro, é exatamente isso que nós queremos. Está convidado a participar comigo do movimento, é isso que nós queremos. É respeito à Constituição, onde, infelizmente, em Brasília, uma ou outra pessoa, a autoridade não está respeitando, em especial o artigo 5º da nossa Constituição. A liberdade de expressão é coisa sagrada, né? E que tem que ser respeitada. Não pode um de nós aqui em Brasília, né, ou dois, de repente, o que você está falando não é verdade. E você vai ser, então, censurado. Não pode acontecer. Ou vai ser preso, ou vai sofrer uma busca e apreensão. Não existe isso. Não existe isso. E o que o povo está querendo? Nada mais do que respeitar a Constituição, como disse o ministro Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal. Não justifica pessoas presas. Não justifica a proibição de uma pessoa do TSE, né, simplesmente desmonetizar a página. Tem gente que vive daquilo. Precisamos ficar atentos. Luiz Fux, ministro do STF, manda recado e ameaça punir os conservadores, ao mesmo tempo em que lobos vestidos de ovelhas se organizam para se infiltrar no meio das manifestações, para criar caos, para distorcer e fazer parecer que são os manifestantes conservadores. O plano contra as manifestações ordeiras e pacíficas dos conservadores é um apenas: do STF aos que se organizam para se infiltrar. Portanto, ao primeiro sinal de manifestantes esquerdistas infiltrados nas manifestações, devem-se reprová-los e isolá-los imediatamente. Se você acha os vídeos do canal importantes para o Brasil e para os brasileiros, considere se inscrever no canal, deixar o sininho marcado na opção Todas, deixar o seu comentário, inclusive aquele comentário de apoio e o seu like. Valeu e a gente se vê no próximo vídeo.